Fala pessoal, beleza? Aqui dando continuidade, né, aos vídeos sobre algoritmo básico, tá? Nós estamos usando aqui o Visual G, né, para fazer os nossos exemplos, e em determinados momentos também vamos utilizar o Python, tá? Para a gente ver tanto a lógica no Portugal quanto realmente numa linguagem de programação. Nesse vídeo aqui a gente vai focar muito em conceitos, tá? Então aqui nós vamos ver alguns tipos de variáveis, operadores relacionais, operadores lógicos, estrutura de repetição, estrutura condicional. Então vamos lá, sem perder muito tempo, eu vou utilizar aqui o próprio Visual G para a gente poder exemplificar. Vou colocar aqui tudo como comentário, tá? Vamos lá, primeiro a gente vai ver os tipos de variáveis. Quais são os tipos de variáveis que existem aqui no Visual G? Aqui nós temos as variáveis numéricas, né, que podem ser o inteiro e pode ser o real, tá? Vou até escrever aqui numéricas. Nós temos as variáveis lógicas, que é o verdadeiro e o falso. Nós temos também as variáveis literal, tá? Ou caractere, que são aquelas variáveis que é um texto, podemos dizer assim, que ela está basicamente contida, tá? Ela é encapsulada pelas aspas, tá? Isso é uma variável literal. E nós temos também aqui vetores, certo? Que vetores podem ser tanto vetores quanto matrizes, que ela o código dela aqui é estruturado dessa forma. E aqui é a quantidade de campos que tem, né? No caso aqui a gente vai do 1 ao 5. São só 2 pontos. Ao 5. E aqui a gente diz qual o tipo de vetor que vai ser ele. Que a gente pode usar aqui tanto o caractere literal, verdadeiro, falso ou inteiro, tá? Então aqui a gente pode usar uma de inteiro. Que a gente vai ter ali uns 5 espaços reservados para poder colocar números inteiros, ok? Isso aqui são os tipos de variáveis que a gente tem no Visual G. Quando a gente vai passar isso aqui para uma linguagem de programação realmente, as numéricas, elas não são exatamente dessa forma, tá? Em algumas linguagens a gente vê como integer, em outras apenas como int. O real ele pode ser tanto double, tá, quanto float, que a gente chama de pontos flutuantes, né, que são basicamente esses valores, tá? As lógicas verdadeiro e falso a gente traduz literalmente, ela se torna true para verdadeiro ou false para falso, tá? E as literais a gente tem aqui muitas maneiras de especificar elas. Nas linguagens de programação geralmente é string, tá? Para banco de dados pode ser char, varchar, text, tá? E vetores ou matrizes a gente chama de arrays, ok? Isso aqui são alguns tipos de variáveis. Agora a gente vai falar um pouquinho aqui sobre operadores relacionais. Eu vou deixar isso aqui, vou colocar mais para baixo. Colocar aqui tipos de variáveis. E agora a gente vai falar um pouquinho aqui sobre operadores relacionais. O que são operadores relacionais? São aqueles que a gente usa basicamente dentro de um condicional. Por exemplo, a gente tem um exemplo aqui de um se A for menor que 5, vamos especificar aqui a variável, né, inteiro, e aqui a gente vai atribuir a ela um valor 2, 3, tá? Então, ele vai executar o que tiver aqui dentro, ok? Aqui a gente faz um FINC. Então, vamos lá. Os operadores relacionais são esses operadores aqui, ó, que ele faz como é que posso falar? Um teste, tá? De uma condição. Então, vamos lá. Quais são os tipos de operadores relacionais que temos? Aqui no Visual G, a gente utiliza o igual, tá?
esse menor e maior. Eu vou primeiro escrever aqui, depois eu digo que é cada um. O menor e o maior. Pronto. O igual aqui, ele é justamente para a gente ver se esse é igual a esse, certo? Esse menor e maior que é o diferente, ok? Esse aqui é o menor ou igual. Esse outro é o maior ou igual. Esse aqui é o menor e esse aqui o maior. Agora um detalhe que eu já gostaria de falar de agora é o seguinte. O Visual G, ele usa essa setinha aqui, ó, como atribuição a variável, tá? Nas linguagens de programação vai ser muito difícil você ver isso. O que você vai ver na linguagem de programação é isso aqui, tá? Só que nesse caso aqui, o igual, ele não é um operador relacional. Ele é um operador de atribuição, tá? Então, como é o operador de igual nas demais linguagens de programação? Igual, igual, tá? Em algumas linguagens tem também o igual, igual, igual. Por exemplo, o PHP. Qual a diferença desse para esse? Esse daqui, ele vai verificar os valores, tá? Os valores. Então, eu tenho aqui 3. Só um exemplo de PHP aqui, tá? 3 igual a 3. Eu estou pegando um inteiro e estou comparando aqui com uma string, tá? Que é um... Cadê? Aqui, ó. Um literal ou caractere. Tá vendo as aspas? Então, eu estou comparando isso aqui com isso aqui. O meu resultado para isso aqui lá no PHP vai ser verdadeiro. Por quê? Porque eu estou comparando valores, tá? A partir do momento que eu coloco igual, 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 dessa forma, o PHP ele vai comparar o valor e vai comparar o tipo da variável, o tipo do dado que eu estou colocando. Então, o valor aqui é igual, ok? O valor igual aqui é... Descartar isso aqui. O valor aqui ele é igual, porém o meu tipo de variável ele é diferente, tá? Aqui vai retornar um falso, tá? Isso aqui é só um exemplo básico do igual. Então vamos se atentar aqui ao Visual G, por enquanto. Eu já tenho aqui os operadores relacionais, tá? Agora a gente vai para os operadores lógicos. Eu vou até deixar esse exemplo aqui para a gente poder usar. Os operadores lógicos, nós temos o verdadeiro, não, perdão, nós temos o e, o ou e o não, tá? Então, como é que a gente utiliza esses operadores lógicos? Então, vamos dizer aqui que vamos fazer uma verificação. Se A é menor do que 5, vamos colocar maior do que 3 e A é menor do que 10, certo? Pronto, eu estou entrando aqui com o meu operador lógico, ok? Então, o que é que essa... Deixa eu colocar aqui para a gente rodar esse exemplo. Exemplo de teste. Não, verdadeiro. Verdadeiro. Se não, falso. Pronto. Se essa condição aqui ela for verdadeira, a gente vai cair aqui. Se não, vai cair aqui, tá? Se ela for falsa. Então, o que é que eu quero mostrar aqui para vocês? É o operador lógico, que é justamente o i. O que é que ele vai fazer aqui? Se o meu a minha variável a, ela for maior do que 3, o que é verdadeiro, tá? Então, isso aqui já é verdadeiro. E o meu a for menor do que 10, o que também é verdadeiro, então vai cair aqui. Ao rodar o código, verdadeiro, certo? Então, se eu alterar aqui, ó, por exemplo, para 11, já vai cair no falso. Por quê? Ela é maior do que 3, concorda? Minha variável a, ela é maior do que 3. Então, isso aqui é verdadeiro. Porém, ela não é menor do que 10. Ela é 11. Então, isso aqui é falso. Verdadeiro e falso é igual a falso. Agora, vamos lá entender um pouquinho essa lógica aqui. Antes disso, vamos testar aqui o ou, tá?
o ou. O A é maior do que 3? É. Ou A menor do que 10. Então aqui é verdadeiro e aqui continua sendo falso. Porém eu tenho um outro operador agora aqui, que é o ou. Então esse meu resultado aqui, ele vai me dar verdadeiro e não mais falso, tá? Agora vamos entender aí esse jogo do e, ou e do não. Qual é o jogo aqui? Deixa eu comentar logo várias linhas. Quando a gente utiliza o i, a gente tem o seguinte: se eu tenho um verdadeiro e um verdadeiro com o meu i, tá? Tabela aí, vou colocar aqui. Se eu tenho um verdadeiro e verdadeiro, meu resultado vai cair sempre no verdadeiro, que foi o que aconteceu aqui, ó. Eu tenho um verdadeiro e eu tenho um verdadeiro, tá? Ele vai cair sempre no meu verdadeiro. Agora, se a gente tiver aqui um verdadeiro e um falso, ele vai cair sempre no falso. Se eu tiver um falso e um falso, ele cai no falso. Se eu tiver um falso e verdadeiro, ele cai no falso. Vamos testar isso aqui na prática. Vamos lá, verdadeiro e verdadeiro já está aqui. Aí verdadeiro e falso. Vamos colocar aqui para 15. Executamos, foi no falso. Aí se eu tiver um falso e um falso, como é que eu posso testar aqui um falso e um falso? Com essa condição aqui eu não vou conseguir testar. Mas enfim, eu acredito aqui que você entendeu. Se algum dos dois aqui ou outros, né, eu posso ter mais do que uma condição aqui, tá? Eu posso ter infinitos testes. Isso não é legal, mas eu posso ter. Verdadeiro, 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 verdadeiro e falso, falso, falso e falso, falso, falso e verdadeiro, falso. Agora a gente vai para a tabela ou, tá? Na tabela ou, a gente muda aqui um pouco ou bastante, tá? Se a gente tiver verdadeiro ou verdadeiro, vai ser verdadeiro. Se a gente tiver um verdadeiro ou falso, o resultado vai ser verdadeiro, tá? Então aqui, ó, se eu tiver um verdadeiro ou um falso, o resultado vai ser verdadeiro, tá? Tá aqui. Se eu tiver um falso ou verdadeiro, falso ou falso, vai ser falso. E se eu tiver um falso ou verdadeiro, o meu resultado vai ser verdadeiro. Então sempre que eu tiver aqui no ou, se eu tiver em alguma das pontas o valor verdadeiro, o meu resultado vai ser verdadeiro. E na tabela E, se eu tiver em alguma ponta o valor falso, o meu resultado vai ser falso, tá? E tem a tabela não. A tabela não, muito simples, é o inverso. O não do falso é verdadeiro e o não do verdadeiro é falso, tá? Acredito que aqui a questão de operadores lógicos ficou bem entendido. Pronto, então vimos aqui operadores lógicos, tá? Operadores relacionais e tipos de variáveis. No próximo vídeo a gente vai ver um pouco sobre estrutura condicional e estrutura de repetição, onde a gente vai utilizar também isso aqui que a gente acabou de aprender, tá bom? Então, até a próxima. Tchau, tchau.